Então, o tema da nossa aula ainda é relacionado com o capítulo 2, que é um capítulo bem extenso. No capítulo 2, nós tratamos de corrente elétrica, tratamos de resistores de forma geral e de resistores ômicos, de geradores, trata também de resistência elétrica com base na segunda lei de Ohm, resistência elétrica na página 33 com base na primeira lei de Ohm. Depois ele vai falar de potência elétrica, que está na página 33, e na página 35 de circuitos elétricos, que é um tema assim, bem legal de estudar e um pouco extenso, que ele aborda muita coisa. As associações de resistores e por aí vai. Então, o tema de hoje é uma revisão de corrente, porque nós tivemos uma aula e depois paramos, e daí só as atividades nas plataformas aí. Depois uma pequena revisão sobre a ideia do que é resistência e da primeira lei de Ohm, que também foi uma atividade enviada para vocês. Tanto está na segunda como está na terceira atividade. E por fim, trabalhar com potência, cálculo de potência e consumo de energia. Consumo de energia vai ser terça-feira, né? Hoje eu vou fazer só a parte de potência com vocês. E aí depois a gente vai para consumo de energia, que é um tema muito abordado no exame do Enem. A avaliação de hoje baseia-se em 3 elementos, né? Que é a responsabilidade com o cumprimento das atividades. Cumprir a habilidade social de cumprir com a tarefa que a gente vai atribuir para vocês da quinta-feira, e o programa da disciplina, que é o conteúdo que nós vamos abordar. Bom, então vamos lá. Vamos lembrar o que a gente estudou lá no capítulo 4, na página 77, para a gente poder refrescar a memória. Página 75, quem está com o livro aí é bom que... Quem não está com o livro é bom que pegue. Então, lá na página 74, 75 até a 77, até 78, a gente aborda no capítulo 4 campo elétrico e campo magnético, né? E nós fizemos nesse dia dessa discussão uma revisão sobre os 3 campos que nós conhecemos até o momento, que foi o campo gravitacional, o campo magnético e o campo elétrico, né? A gente discutiu esses pontos na sala, e aí nós vamos relembrar aqui o que nós temos ainda fresco na memória sobre a temática, né? Que tipo de campo é esse que nós temos aqui? E exemplo de campo nós temos aqui. Nós temos 3 tipos, né? Vamos lembrar: campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, né? Quais são os agentes, quais são as propriedades que permitem que esses 3 campos surjam, né? O que eu tenho que ter para que eu tenha esses 3 campos? O campo gravitacional, o campo magnético e o campo elétrico, ou vice-versa, né? Campo elétrico e campo magnético. Bom, no caso específico do gravitacional, a propriedade que é necessário que eu tenha para que ele surja é a massa, né? A massa é a propriedade física da matéria que permite que todo ao seu redor um campo gravitacional. Nosso vetor campo gravitacional aqui na superfície da Terra, que nós chamamos de aceleração da gravidade, ele tem esse valor aqui, né? A força com que qualquer objeto próximo à superfície da Terra, dentro do campo gravitacional, é acelerada, né? É essa força aqui, ó. Peso, né? Peso de um objeto, peso de um corpo, P, que é uma força, não é massa, é força. Ele depende da massa desse objeto e da aceleração da gravidade. Nós definimos conceituamos a ideia de campo como sendo uma região de influência, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ao redor da Terra, a gente pensou aqui, né? Isso aqui é uma ideia, né? Ninguém sabe onde ele vai, como ele se comporta, a altitude que esse campo ele alcança, né? Mas a gente pensou aqui nessa ideia, ó. Essa região que vocês estão vendo aqui, mais coloridinha,
Isso aqui seria a região que a gente chama de campo gravitacional. Então, esses três objetos, objeto 1, objeto 2 e 3, eles estão dentro dessa região. Portanto, sobre eles três está atuando uma força. Essa força está direcionada para o centro da Terra. Ela atrai esses corpos em direção ao centro da Terra. Ela depende da distância que nós temos do centro da Terra até o centro do objeto, do corpo que interage com a Terra. Então, essa distância que separa os dois. Ela depende da massa dos dois, massa grande, né, a massa da Terra, e massa do corpo. Ela depende da distância que separa os dois ao quadrado. Então, isso é muito familiar para nós, né? Nós trabalhamos com isso. A diferença é que aqui era carga, né? Aqui era carga também. Aqui era a constante eletrostática K, né? E esse rapaz aqui é a força, que é bem conhecida. Então, essa é a ideia do campo gravitacional, né? Uma força que é uma força que age à distância, é uma força de campo, e que ela está associada à massa dos objetos, né? Dizem por aí que Newton dizia o seguinte, que a matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão do inverso do quadrado da distância. Então, o que ele estava dizendo? Que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas. Aqui a gente tem a ideia da ação da força gravitacional, né? Nós temos a Terra e a Lua aqui girando ao redor da Terra. Se a gente for medir essa distância daqui para cá, né? A gente tem aproximadamente 380 mil quilômetros. Então, esse é o raio da órbita da Lua, né? Então, o que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra? É essa força chamada força gravitacional. Interessante que a mesma força que a Lua aplica que a Terra aplica na Lua, a Lua aplica na Terra, né? Por que essas forças não se anulam, já que elas são opostas? Porque elas agem em corpos diferentes. Lá tem um par de forças, né? E dos componentes do par atua na Lua, outro componente atua na Terra. Então, por isso que elas não se cancelam, né? Pela terceira lei de Newton. Aqui eu tenho mais, só para encerrar essa parte, mais um exemplo de como essa força ela atua, né? Nós temos o Sol e a Terra orbitando o Sol, né? E ela mantém essa órbita por causa de uma força, chamada força centrípeta, né? Por isso que aparece essa setazinha verde aqui, ó. Essa setazinha verde é que nós chamamos de aceleração centrípeta. Ela surge da ação de uma força que está dirigida aqui para o centro da circunferência, né? Pega aqui um ponto aqui, ó. Que é o centro dessa circunferência que vocês estão vendo aqui. Então, agindo no sentido de manter esse corpo em órbita, ao redor desse de massa maior, a gente tem uma força, que é a chamada força centrípeta. É ela que mantém a Lua girando ao redor da Terra. E essa força centrípeta, no caso aqui, é a força gravitacional. Se a gente for calcular a força centrípeta, é muito simples de fazer isso, né? É a massa de qualquer objeto em órbita ou em movimento circular, dividido pelo raio da curva, né? Esse é o módulo da força centrípeta. Essa aceleraçãozinha que vocês estão vendo aqui, que é a aceleração centrípeta, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ó, que é v ao quadrado, a velocidade tangencial, né, ao quadrado, dividido pelo raio da curva. Bom, a gente poderia discutir mais coisas aqui, mas o tempo é pouco, então nós vamos seguir aqui. Ok, então, um outro campo que nós discutimos lá, isso está na página 75, é o campo gravitacional, o campo magnético, né? O campo magnético, ele tem como fonte uma carga elétrica. Agora, a carga elétrica, nesse caso aqui, para que ela gere campo elétrico, essa carga precisa estar em movimento. Então, quando uma carga elétrica faz um determinado percurso em um condutor, ela cria ao redor desse condutor um campo magnético. Aqui eu coloquei aqui é um fio, um cabozinho, um condutor metálico, e aqui ao redor desse condutor está passando uma corrente elétrica nele, né? Aqui o símbolo elétrico, ó.
existe uma região aqui, ó, que tem o mesmo comportamento de um ímã, que é o campo magnético. Tá bom? Então, o campo magnético ele é gerado por uma carga elétrica em movimento. Ok? Qual foi a importância disso e o que é que isso contribuiu? Aí é só um exemplo, né? Para nossa vida prática, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui é o exemplo que a gente poderia chamar de modelo de um motor elétrico, né? Isso aqui também é um modelo de um gerador elétrico, só o funcionamento que difere um pouquinho. Então, aqui nós temos o polo norte de um ímã, o polo sul de um ímã, certo? Então, aqui nós temos um campo magnético aqui, outro campo magnético aqui. Nós costumamos representar os campos por linhas, né? Então, aqui a gente tem uma linha que sai do polo norte. Essa é a ideia que se criou, né? Um modelo, né? Para representar. E chega no polo sul. Então, temos linhas saindo de um... Elas são fechadas, né? Saindo, diferente das cargas elétricas, saindo de um polo e chegando no outro. E aqui dentro desse campo magnético, né, nós temos um fio no formato de uma espira. Então, percebe, nesse fio nós temos corrente elétrica circulando. Ó. Obrigado, filho. Isso aqui mostra, isso aqui é uma representação da corrente elétrica. Então, o que a gente aprendeu aqui no slide anterior? Todo fio que é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria um campo magnético ao seu redor. Isso foi percebido por um chamado Ørsted, né? Hans Christian Ørsted. Há muito tempo atrás, século XIX, né? Início do século XIX. Se não me engano, foi em 1820, eu acho. Mas não importa a data, depois vocês conferem isso aí. Aqui. Quando eu tenho uma corrente elétrica circulando em fio, em um condutor, essa corrente elétrica cria ao redor desse condutor um campo magnético. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vocês percebem que o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica que está gerando um campo magnético. Então, esse campo magnético, ele logicamente é esse, ó, o campo desses dois ímãs. Então, o que eu tenho? Quando eu coloco o fio dentro do campo magnético do ímã, esses dois campos eles vão interagir. Então percebe, deixa ela ficar na horizontal. Percebe que tem uma força que aponta para cima nesse lado da espira e uma força que aponta para baixo nesse lado da espira. Então qual é a tendência dessa espira? É girar. Então isso aqui basicamente é o funcionamento de um motor. Lógico que tem mais coisas no motor, né? Mas isso aqui é o básico do motor. Então, você tem um sistema de forças opostas a... Enquanto essa daqui está para cima, essa daqui está para baixo. Para cima, para baixo. Quando ela der meia volta, inverte o sentido, né? Essa daqui, ó, fica para cima e essa daqui agora fica para baixo. E a tendência desse negócio é girar. Enquanto tiver corrente elétrica aqui passando, ele vai girar. Uma outra coisa bem legal sobre carga elétrica que gera campo elétrico, né? É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem uma carga elétrica que ela oscila, ora ela está para baixo, ora ela está para cima, então ela está oscilando em torno de um ponto, que é essa linha pontilhada aqui, ó. Então, essa oscilação constante dessa carga elétrica vai fazer com que no espaço seja criado um campo magnético, mas não só o campo magnético, isso é um negócio fantástico. Além do campo magnético, cria-se também um campo elétrico. E esses dois, eles são variáveis, percebe que as setinhas têm tamanho diferente, eles são variáveis no tempo e no espaço. E isso é mais, o que é mais fantástico ainda é que isso é o que nós vamos chamar de onda eletromagnética, que é, como exemplo de onda eletromagnética, nós temos a luz visível, amarelo, verde, azul, violeta, vermelho. Nós temos as ondas de rádio, o Wi-Fi que nós usamos tanto hoje, né? Telefonia celular, telefonia móvel, tudo isso funciona graças, né, aos estudos e ao desenvolvimento da tecnologia que utiliza isso aqui, ó, onda eletromagnética. Então, o que é uma onda eletromagnética? Como é que ela é produzida? Por uma carga elétrica. O que é uma onda eletromagnética? São campos elétricos e magnéticos que variam com o tempo.
E como é que essa carga elétrica produz essa onda eletromagnética? Quando ela oscila, tá aqui embaixo, a carga elétrica oscilando. Oscilar é se movimentar em torno de um ponto, né? Aqui é um movimento que vai e vem em torno de um ponto. Então, isso é o que nós chamamos de onda eletromagnética, né? Seguindo aqui mais, isso aqui que vocês estão vendo, depois a gente vai estudar, não sei qual é a página que está, mas creio que o livro aborda. Isso aqui utiliza também a ideia de uma corrente elétrica gerar um campo magnético. Aqui eu tenho um núcleo de ferro, essa parte aqui, ó, dá para vocês acompanharem aí. Essa parte aqui, isso é ferro, lâminas de ferro que são coladas uma na outra. E aqui, do lado de cada lado desse bloco de ferro, ele é vazado aqui, eu tenho um fio que ele dá várias voltas nesse bloco, ó. Dá para vocês perceberem daí. E nesse fio tem uma corrente elétrica passando. Então, essa corrente elétrica, quando ela passa, ela cria um campo magnético. Ela é variável, vocês percebem aqui, ó. Ela é variável. Eu tenho uma tensão alternada aqui. Então, o fato dela ser variável vai gerar um efeito que nós chamamos Isso tem a ver também com a questão da variação do fluxo magnético. Isso vai gerar o que nós chamamos de indução eletromagnética. Depois a gente vai estudar também, que é uma parte de magnetismo. Então, isso é interessante porque nesse núcleo de ferro também vai se criar uma corrente elétrica. Legal. E essa corrente elétrica ela também oscila. E aí o que ela vai fazer do outro lado? Ela vai criar uma corrente elétrica também nesse fio. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar tensões altas desse lado aqui e obter tensões baixas desse lado aqui. Ou a gente pode pegar tensões baixas desse lado aqui, que é o primário, e obter tensões baixas desse lado aqui. Como é que a gente faz isso? Coloca o número de voltas que é dado no fio desse lado deve ser diferente do número de voltas que é dado no fio deste lado. Se aqui eu quero que chegue uma tensão alta e aqui eu quero que chegue que saia uma tensão baixa, então o que a gente faz? Reduz o número de voltas no fio aqui. Se a gente quer aumentar, a gente aumenta o número de voltas desse lado aqui. Então isso aqui é o famoso transformador de tensão, né? Transformador elétrico, vocês vão ver isso aí, vocês veem isso aí muito nos postes aí. Não dá para não é como a fonte do carregador do celular, mas a fonte do carregador do celular faz a mesma função. Porém, nesse caso aqui, o processo é outro, tá? Lá é eletrônica, as fontes Xavier. Ok, chegamos no campo elétrico. Então, nós falamos também sobre campo elétrico neste dia e vimos que, assim como o campo magnético, a fonte do campo elétrico é uma carga. Quem cria campo elétrico são cargas elétricas que distinguem um campo do outro. Nesse caso aqui, o campo elétrico ele é criado por uma carga parada, né, em repouso, ou seja, nós chamamos de eletrostática, né, eletrostática. Então eu tenho aqui um núcleo, esse núcleo é composto por prótons e nêutrons, né? Os nêutrons não têm cargas elétricas ou carga elétrica, e a eletrosfera que é onde orbita, né? Onde os elétrons eles se mantêm girando ao redor do núcleo. Órbitas estacionárias, vocês estudaram isso em química, devido aos postulados de Bohr, né? E a falha no modelo atômico do Tenfort, então essa falha é corrigida com os postulados de Bohr. Então aqui a gente tem que mantém esse elétron girando ao redor do núcleo, uma força. E essa força é de que origem? É uma força de campo. É uma força de natureza que age à distância, né? E é uma força de natureza elétrica. Então, ela é dada, como a gente tinha discutido na sala, né? Muito parecido com a força gravitacional, por esse modelo matemático aqui, tá bom? Então, qual é a função do campo elétrico dentro do contexto que nós estamos estudando? Muito legal. Percebe aí o que esse rapaz está fazendo aí, esse professor está fazendo, né? Ele vai encostar. Ele vai tocar essa esfera que ele segura na mão. Ele vai tocar nessa esfera carregada positivamente, ó. Depois ele toca nessa que está presa no cabo. Toca na carregada e toca na neutra. As três ficam eletrizadas, né? E quando ele aproxima essa esfera que ele segura na mão da esfera que está presa no cabo,
acontece uma repulsão entre as duas. Tem aqui ao redor dessas duas esferas, tanto a que ele segura na mão como essa que está presa no cabo, um campo elétrico. E o que esse campo elétrico faz surgir? Vai surgir uma força entre os dois corpos. Essa força a gente já sabe calcular, né? K, Q, são cargas, né? K é constante, Q cargas, distância ao quadrado. O mais fantástico de tudo isso aí é que a gente tem um trabalho sendo realizado sobre essa esfera que está presa no cabo. Vê que ela se move? Então, quando a força elétrica, quando a força é aplicada sobre a esfera presa no cabo e ela se move, ela se desloca, a gente vai ter um trabalho sendo realizado por ela. É basicamente isso que a gente tem dentro de um fio condutor, quando ele está ligado a uma tensão elétrica, está ligado a uma bateria, por exemplo, na tomada. Então, dentro desse condutor, nós criamos uma diferença de potencial. O que seria essa diferença de potencial? Seria um desnível, uma espécie de desnível elétrico, né? Então, eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga positiva Q. E eu tenho um ponto desse campo elétrico que eu vou chamar de A. Se nesse ponto desse campo elétrico eu coloco uma carga, sobre essa carga passa a atuar uma força, então é óbvio que se eu manter essa força atuando sobre essa carga e deixar essa carga aqui em equilíbrio, ela vai se deslocar dentro desse campo elétrico. Digamos que, por alguma razão, eu escolhi aqui o ponto B, então essa carga ela vai se deslocar entre o ponto A e o ponto B. O que permite esse deslocamento? A ação da força, mas também a diferença de energia por unidade de carga que temos em cada um desses pontos. Então, se eu tivesse esses dois pontos, A e B, em o mesmo nível de potencial, ou seja, o mesmo nível de energia por unidade de carga, eu não teria essa carga saindo do ponto A e do ponto B. Aí eu vou pegar a ideia. Vou pegar aqui um ponto C. Esse ponto C está à mesma distância da carga, questão, do que esse ponto A. É impossível que essa carga, Qzinho colocada em A, ela se desloque até o ponto C. Por que isso é impossível? Porque tanto o ponto A como o ponto C tem o mesmo potencial elétrico. Então, para que haja deslocamento de uma carga dentro do campo elétrico, é necessário que haja uma diferença de potencial entre dois pontos desse campo elétrico. Certo? O que seria esse potencial, né? Nós chamamos ele de U e nós definimos ele como sendo a energia disponível em um ponto do campo elétrico. Eu queria fazer um E e um P. A energia disponível em um ponto do campo elétrico dividido pela carga que vai ser colocada nesse ponto. Ou seja, é a energia por unidade de carga elétrica, né? Eu gosto de dizer assim, que o potencial elétrico é a possibilidade da gente ter energia em ponto de um campo elétrico. Mas o fantástico é que o que vocês observem é, quando eu tenho um campo elétrico, eu posso ter interação, força, e se eu tenho interação, eu posso ter trabalho. O que é necessário para que eu tenha trabalho? Deslocamento de alguma coisa. Então essa esfera aqui, ó, que ele segura na mão, ela está realizando um trabalho, porque ela empurra essa outra esfera que está presa no cabo, né? Ela está livre para poder se oscilar. Vamos continuar aqui. Então, e aí, para os estudos relacionados com a eletrodinâmica, né, que é o que envolve já a parte de corrente elétrica, qual a importância do campo elétrico? Bom, isso que vocês estão vendo aqui é a forma que nós usamos para representar um condutor metálico, um condutor qualquer, no seu estado natural, sem a ação de uma diferença potencial, a ação de um campo elétrico. Aqui nós temos os elétrons desse condutor, que vocês percebem que eles estão em agitação, né, em movimento constante. Então eles não têm... existe um estado em que eles podem ficar, de fato, os átomos desse material podem ficar parados, né? Mas esse estado ele só ocorre a temperaturas da ordem de menos 273,15 graus Celsius. É um negócio muito difícil de se atingir. Seria o estado de energia mínimo pensado aí por Kelvin, né? Mas fato é que os átomos e elétrons de um corpo eles estão sempre em movimento. Então, mas vocês percebem que esse movimento ele é muito desorganizado, né? Os
elétrons eles se movimentam em todas as direções. Então aqui, apesar de eu ter movimento de carga elétrica, eu não tenho corrente elétrica, como está lá na página 25, no parágrafo, no tópico 1 de corrente elétrica. Quando é que eu vou ter corrente elétrica? Quando esses elétrons, ou esses portadores de carga elétrica, estiverem se deslocando em um sentido preferencial, né? Um sentido único, digamos assim. Agora, quem é que vai fazer esse movimento dos elétrons a obedecer a um sentido único? Aí entra em cena o campo elétrico. Então, a função do campo elétrico é organizar esses elétrons para que eles, dentro do condutor, né, para que eles se movam em um sentido único, tá bom? Então, como é que a gente vai obter esse campo elétrico dentro de um condutor elétrico? Aí a questão é essa daqui, ó. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito elétrico, tá? Aqui eu tenho um gerador de tensão elétrica. Eu vou montar um para vocês aqui. Eu tenho um gerador elétrico que é uma pilha, né? Eu vou precisar de alguns condutores, alguns pedaços de fio aqui. Eu vou montar aqui um circuito elétrico. O circuito elétrico é um caminhozinho, um percurso, né? Lembra muito do circuito de corrida, de Fórmula 1, aquela coisa toda. É um percurso fechado, porque se não for fechado não tem como a corrente circular. E nesse circuito fechado a gente vai estabelecer uma corrente elétrica. Então veja, esse é o famoso circuito elétrico. Se ele estiver aberto, então nós não vamos ter passagem de corrente elétrica, né? Não vamos ter diferença de potencial aqui na lâmpada. Então qual foi a função do meu gerador aqui nesse caso, né? Ele tem como papel aqui criar uma diferença de potencial entre os dois extremos do fio, para que eu tenha um campo elétrico dentro desse fio, de modo que ele organize os elétrons aqui dentro. Então veja como é que a coisa funciona aqui, ó. Como é que ele vai agir? Aí tem o processo químico, né, que vocês estudam em química, mas de forma assim bem simples, ele vai fazer com que haja uma oxidação, uma redução no anodo e cátodo, né, ou seja, uma separação aqui, dizer assim bem simples, né, usar a linguagem da física, uma linguagem mais simples para a física, deixar a química de lado. Então aqui eu tenho cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro. Então basicamente é isso que nós temos aqui, a pilha. Basicamente assim, para simplificar, para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho a pilha, aqui eu tenho o polo positivo da pilha e aqui eu tenho o polo negativo. Então o que a gente tem? Cargas positivas aqui, cargas negativas aqui. Legal, então a gente conseguiu separar isso aqui, né? Conseguiu fazer com que houvesse uma diferença de potencial, né? Diferença de potencial, que é muito comum a gente ver essa sigla por aí, ó, DP. É mais comum ainda a gente usar o termo tensão, então vocês vão ouvir falar muito disso. Quando eu usar o termo tensão elétrica, vocês vão lembrar disso aqui, a diferença de potencial, dado em volts, né? Então eu tenho aqui uma diferença de potencial entre esses dois recipientes, né? E aí o que nós podemos fazer? Então a natureza ela tende a manter aquela estado de equilíbrio que a gente já discutiu, né? Sempre aos pares, né? Todo átomo na natureza é neutro. Então o que a gente tem aqui, ó? Se a gente liga esses dois recipientes aqui, ó, esses dois polos, né? O polo positivo com o polo negativo, a gente vai ter uma migração das cargas negativas do polo negativo para o polo positivo. Isso é legal porque a gente pode pegar a energia que essas cargas possuem nesse percurso, ó, e colocar aqui alguma coisa aqui, como uma lâmpada, por exemplo, e aproveitar essa energia cinética dos elétrons para obter energia luminosa. Olha que coisa legal. Então, mais um ponto, né? Então, para que eu tenha corrente elétrica, é necessário que eu tenha diferença de potencial, ou seja, é necessário que eu tenha campo elétrico. Então, essa DDP, ou diferença de potencial, é quem vai me dar essa possibilidade de ter corrente elétrica. Sem DDP, sem tensão, a gente não vai ter corrente elétrica. Bom, então, faltou energia em casa. Opa, então não tem tensão na tomada, não tem diferença de potência para aqueles dois furinhos lá. Eu posso botar meu dedinho lá que não vai acontecer nada. Descarregou a bateria do celular. Opa, então entra aquele mais e o menoszinho que tem lá na bateria do celular.
o mais e o menoszinho lá, eu não tenho diferença de potencial mais. Eu preciso gerar isso de novo. Então, aqui eu tenho o sentido da corrente, né? Se a gente for para o livro, o sentido que vai estar lá no livro é esse aqui, ó. Há alguns momentos que ele vai falar do sentido real, mas nas questões e tudo a gente vai usar sempre esse sentido aqui, ó, convencional, que foi o sentido que se pensou lá na época do Oersted, lá na época que eles entenderam, aliás, do Oersted não, acho que é do Ampère já, antes ainda. Então, quando eles entendem, começam a trabalhar com corrente elétrica, eles estabelecem um sentido para ela, baseado na questão do fluxo da água, que seria do polo positivo, do potencial maior, para o potencial menor. A descoberta do elétron, vai se perceber que esse movimento, na verdade, não era do polo positivo para o negativo, que seria cargas positivas, e elas estão no núcleo e não se movimentam, mas sim de elétrons, no sentido contrário ao das cargas positivas. Então, o sentido real é esse aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo. De novo, por questões de idade que a gente adota ainda, que o sentido positivo, questões históricas, na verdade, era do polo, o sentido da corrente era do polo positivo para o polo negativo. Tá? Esse é o sentido real, do polo negativo para o positivo, né? Tá bom? E esse tipo de corrente aqui, que é a corrente que nós temos nas baterias em geral, carro, moto, celular, relógio, tudo que vocês imaginarem, esse movimento aqui, essa corrente, ela tem um sentido único, né? Sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, esse tipo de corrente nós vamos chamar de corrente contínua. Todas as baterias, dínamos de bicicleta, nem se usa mais, né? Eles trabalham com corrente contínua. Mas existe, e é a que nós mais usamos no dia a dia em casa, né? Nos demais equipamentos, a corrente alternada, que é essa que há uma mudança no sentido de deslocamento das cargas constantemente, né? Essa mudança ela acontece 60 vezes num segundo, que é o famoso 60 Hz, né? Que é a frequência. Então vamos lá. Intensidade de corrente elétrica, isso está na página 26. Então, como é que a gente mede a corrente elétrica, né? Então, aqui eu tenho um condutor, aqui o condutor, ligando os dois polos da pilha a uma lâmpada. Então, quando a gente fecha esse circuito, a gente estabelece nesse circuito uma corrente elétrica. A lâmpada acende porque existe uma corrente elétrica passando dela, né? Tem uma tensão dela, no caso, né? Então, a gente pegou aqui um trecho desse fio e o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando o fluxo de carga nesse fio. Eu vou pegar uma foto melhorzinha aqui para vocês verem. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Aquele mesmo fio lá. E aqui nós vamos definir uma área desse fio que a gente chama de área da seção transversal, tanto em cima como embaixo, porque essa área vai ser o nosso portal aqui, né, digamos assim, para que a gente possa analisar e verificar qual é a quantidade de carga elétrica que está passando nessa área por unidade de tempo. Unidade de tempo, quando eu digo, é o segundo, né, é o minuto, uma hora. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma área qualquer desse condutor, poderia ser aqui, poderia ser aqui. O importante é que a gente definiu uma área da seção transversal desse condutor. Eu não vou entrar aqui nos detalhes aqui da matemática um pouco mais avançada, né? Da taxa de variação, derivada, não sei mais o que, não. É bem só de forma simples. Então, por essa área aqui, a gente tem um fluxo de carga. Se é fluxo, é a quantidade de carga em função do tempo. Certo? Então, por essa área passa uma determinada quantidade de carga em um determinado intervalo de tempo t. Então, fluxo é dado sempre por aquilo que está em movimento, digamos assim, diríamos assim de forma simples, pelo tempo. Então, como é que a gente vai calcular a corrente elétrica? Se é dada em função da carga e do tempo, é dessa forma aqui. Assim que a gente calcula a corrente elétrica, né? A quantidade de carga que atravessa uma seção transversal de um condutor, dividido pelo tempo que essa carga gastou nesse percurso, por assim dizer, né? Ok. Então, para encerrar essa parte aqui, para a próxima discussão,
A gente tem aqui uma diferença de potencial, né? Veja que ele está se carregando positivamente e a porta está neutra. Então, quando ele toca, a gente vai ter um deslocamento de carga para manter o equilíbrio, né? Ele voltar a ficar neutro, deslocar um fluxo de carga passando por ele, né? E essas cargas são o que nós chamamos de em movimento, né? Organizado, nós chamamos de corrente elétrica. E o rapazinho aqui, ele está sofrendo aqui um choque elétrico, por quê? Porque aqui entre o chão, que é potencial zero, e a tomada nossa, que é 220 volts, tem uma diferença de potencial U de 220 volts. Logo, a gente vai ter corrente elétrica circulando por ele, né? Ok, então vamos lá. Isso aqui a gente já viu em sala. Então, as cargas se movimentam em todas as direções no fio. Logo, a gente não tem corrente elétrica. Mas quando elas se movimentam no sentido único pelo fio, né? A gente estabelece uma corrente elétrica nesse condutor. A corrente elétrica é, na verdade, um movimento organizado de cargas elétricas, né? Ok. O que eu tenho aqui agora? Sempre que eu estabeleço uma corrente elétrica num condutor, eu vou ter aquecimento desse condutor, né? Ele vai aquecer aqui. Isso a gente pode verificar em todos os equipamentos de casa, né? Celular, som, TV. Com o passar do tempo, esses equipamentos, eles em funcionamento, eles aquecem, não tem jeito. Então, de onde é que vem esse aquecimento? Primeiro, que nome é esse que nós temos a esse aquecimento? Efeito Joule, tá? Então, o aquecimento de um condutor, em virtude da passagem de uma corrente elétrica por esse condutor, é o que nós chamamos de efeito. Como é que esse efeito acontece? Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que essas esferas maiores aqui, esses círculos maiores aqui, fossem os átomos do material que é feito esse condutor. Aqui eu tenho vários átomos aqui que estão no percurso dessas cargas elétricas aqui, ó, dos elétrons, das bolinhas roxas aí, né? Então, o que acontece? Quando essas bolinhas, isso aqui é uma corrente, tem uma corrente elétrica nesse fio, quando essas esferas menorzinhas, elas vão tentar percorrer esse condutor, porque aqui tem uma diferença de potencial, né? Então elas vão tentar percorrer esse trecho do condutor, elas vão colidir aqui, ó, com essas esferas maiores aqui, esses objetos maiores aqui. E essa colisão é o que vai provocar o aquecimento do condutor. Essa colisão, ela costuma-se dizer por aí que ela tem a função, né? Ela tende a resistir, né? A dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, aqui você tem um fio. E o que é que esse rapaz aqui ele está fazendo? Esse rapazinho aqui, ó. Ele está dificultando a passagem da corrente elétrica. Mas como é que essa dificuldade ela surge? Pelas colisões que os elétrons vão tendo ao longo do percurso com os átomos do material. E qual é o nome dado a essas colisões, a essa dificuldade? O nome disso é resistência elétrica, certo? Então, todo condutor vai aquecer, todo equipamento elétrico aquece. Por quê? Porque esse equipamento ele possui resistência elétrica. Os elétrons da corrente elétrica que passa por ele, pela placa dele, pelos fios e tudo, eles vão colidindo com os átomos do material do condutor, da placa, dos circuitos integrados, e isso vai gerar aquecimento, não tem jeito, tá bom? Há alguns equipamentos na nossa casa que têm uma função diferente dos outros, né? Por exemplo, a televisão é para transformar energia elétrica em sonora, luminosa, aquecimento também, né? Calor, mas ela não tem outra função, ela não tem a função de transformar energia elétrica propriamente dita em calor. Ela transforma porque a gente não tem como eliminar resistência. Porém, o ferro elétrico, chuveiro elétrico, prancha, secador, panela elétrica, esses negócios todos, qual é a função deles? É transformar a energia elétrica em calor. Então, o que esses equipamentos usam? O que tem nesses equipamentos que eles fazem esse trabalho? É o chamado resistor elétrico. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um aquecedor elétrico. Isso aqui é um resistor elétrico. Esse bicho aqui todinho é um resistor elétrico. Quem já viu aquela churrasqueira elétrica, né? Quando ela está ligada na tomada, está funcionando, aqueles ferrinhos lá que ficam embaixo da grelha, ficam em brasa, né? Isso ali é um resistor elétrico. Isso ali está tremendamente quente. Quem já viu essas lâmpadazinhas por aí, vai ver que tem dentro dela aqui um filamentozinho, né?
quando a lâmpada é ligada na energia, na tomada, né, numa diferença de potencial, ele fica incandescente. O fato dele ficar incandescente que faz com que haja luz, né? Ou seja, ele ilumine, né? Brilhe. Na verdade, ele brilha, que é o melhor termo. Então, esse filamentozinho aqui é um resistor. Então, qual é o símbolo de um resistor? Se a gente olhar no livro, a gente vai ver muito disso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui é o famoso resistor elétrico, né? Qual é o papel de um resistor elétrico? Converter energia elétrica em energia térmica de forma exclusiva, né? Somente isso. Ferro elétrico, chuveiro, prancha, secador. E os outros equipamentos? Bom, os outros equipamentos vão converter energia elétrica em outras formas de energia, como televisão em som, em luz, como o som ou como aparelho de som em energia elétrica em sonora, e por aí vai. Tem o aquecimento? Tem. Por quê? Por causa da resistência. E no resistor, como é que a resistência ela deve ser? Ela deve ser baixa ou deve ser alta, como nos demais equipamentos, né? No som, na TV, no celular, no ventilador, no computador, a resistência deve ser baixa. Se fosse nula, era melhor ainda. Já no resistor, ela deve ser muito alta, né? Porque senão a gente não vai ter o efeito, né, de conversão da energia elétrica em térmica de forma satisfatória. Bom, aqui o que eu tenho aqui? Isso aqui está na página 30 e deixa eu localizar aqui na página 32. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois condutores de mesmo comprimento, mas vocês percebem que um é mais espesso do que o outro, né? Esse aqui tem um diâmetro maior do que o de baixo. E vocês percebem que no de cima, do diâmetro maior, esse aqui é o comprimento, no de cima, a corrente elétrica ela flui com mais facilidade pelo fio. Já no de baixo, né, os elétrons ficam espremidinhos aqui. E você percebe que o fio de cima ele não aquece tanto quanto o de baixo. Veja que o de baixo apareceu até aqui os tracinhos aqui mostrando esse calor, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o que nós vamos chamar de segunda lei de Ohm. Bom, vou só mostrar para vocês aqui a ideia do que é essa segunda lei de Ohm. Ohm foi um alemão, eu não lembro aqui qual foi o ano, mas acho que é século XIX, eu acho. Ele estuda bastante os resistores, né? Um físico alemão. E temos duas leis na física que levam o nome dele, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, que tratam todos de resistência. Então, aqui eu tenho um fio, um condutor, onde a gente vai estabelecer uma corrente elétrica, e, portanto, vamos ter uma diferença de potencial aqui. E aí, ele é feito, vamos pensar que ele é feito de cobre. Então, isso aqui é o que indica, esse símbolozinho aqui é o que indica do que ele é feito. Bom, então ele é feito de cobre. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aumentar o comprimento desse fio e diminuir, e vai observar o que acontece com esse R aqui, ó, que é a resistência do fio. Então, perceba que quando eu aumento o comprimento, a resistência ela aumenta, diminui. Aí isso aqui tem o transformador no poste, né? Porque primeiro a gente não poderia usar, primeiro a gente não poderia usar a tensão. Na verdade isso não é nem o caso aqui agora. Vamos pegar a ideia primeiro que eu pensei. Então por isso que tem o transformador no poste, porque se a gente gerasse se a gente gerasse 220 lá e fosse transmitido para cá, com o comprimento do fio, então a resistência do fio seria muito grande. Então a gente ia ter perdas enormes, talvez nem corrente elétrica chegasse aqui, não, tensão nenhuma chegasse aqui para nós. Então o que a gente tem que fazer? Para diminuir a corrente no fio e diminuir o aquecimento, porque a resistência vai ser grande, visto que o comprimento é grande, a gente tem que diminuir, tem que aumentar a tensão, pensando na ideia da potência que é constante, o potência do gerador. Então o que eles fazem lá? Aumentam a tensão para diminuir a corrente, porque eles não podem diminuir a resistência, visto que não podem diminuir o comprimento do fio. Logo diminui a perda por aquecimento do fio. Então quanto menor o comprimento, resistência, comprimento, maior a resistência. Agora, isso nós não mexemos na área, vocês viram que a área não foi alterada, né? Agora, se a gente deixar o comprimento e for mexer na área, quanto maior a área, menor a resistência.
gente percebe que a resistência é proporcional ao comprimento, diretamente, né, proporcional ao comprimento, e inversamente proporcional à área. Vamos voltar para cá. Então, o que é que nós temos? Segundo Ohm, a resistência de um condutor qualquer é diretamente proporcional ao seu comprimento e a resistência de um condutor qualquer é inversamente proporcional à área. Então, escreve-se isso, né, para a segunda lei de Ohm. Rho, esse Rho é o material. Se você for lá e mexer no material, você vai ver que quanto mais a resistividade do material, que é esse Rhozinho aqui, ó, aumenta a resistência. Então, esse Rho é a nossa constante de proporcionalidade. Então, a gente escreve a segunda lei de Ohm assim, né? Rho, LA, né? Resistividade, comprimento do condutor e área do condutor. Seguindo, vamos pensar aqui numa coisa. Então, eu tenho aqui um detalhe que eu pulei aqui na discussão anterior, é que a gente falou de resistência aqui, mas a gente não mostrou como é que a gente calcula, né? Então, o que é que eu preciso para ter corrente elétrica em um condutor? Uma tensão, né? Então, quando eu tenho tensão em um fio, em um condutor, entre dois pontos de um condutor, a gente vai ter corrente elétrica nesse condutor. Essa é a lógica. Se você tem tensão, você vai ter corrente elétrica. Como é que a gente vai, então, definir essa resistência elétrica em termos de matemática, né? É uma definição bem simples, né? A resistência elétrica, ela é a razão entre a tensão aplicada ao condutor e a corrente elétrica, certo? Então, a gente vai ter, se a resistência de um condutor, de um resistor, ela é de 5 ohms, essa letrinha aqui, ó, isso significa dizer que se a gente quiser que uma corrente de 1 ampere ela passe nesse condutor, a gente vai precisar de 5 volts. Se a gente precisar de uma corrente de 2 amperes, a gente vai precisar de 10 volts. Essa é a ideia da resistência, né? E aí vamos para cá, para a gente adiantar, porque já tem a outra aula. Já é para estar começando a outra, ó. Deixa eu ver aqui com os meninos aqui, se já estão me chamando aqui. E já era para estar começando a outra, ninguém me chamou ainda, eu vou já lá. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um gerador, uma tensão, né? 9 volts, e tem uma corrente elétrica passando aqui nessa lâmpada. Eu vou medir essa corrente elétrica, vou botar aqui um amperímetro, ok, coloquei aqui o amperímetro, ele não quer ir, agora ele foi, e aí a gente mediu a corrente elétrica lá, ó. Colocamos o amperímetro e medimos a corrente elétrica que está passando na lâmpada, 0,9 amperes. O que nós vamos fazer? A resistência elétrica é a tensão dividida pela corrente. Então, eu tinha lá, qual era a tensão lá que estava circulando lá que estava aplicada lá no circuito. E qual era a corrente lá? Então, 0,9 amperes. Então, como é que a gente vai obter a resistência aqui? Bem simples, a gente vai pegar essa tensão, dividir por essa corrente, e aí nós vamos ter que a resistência vai ser 9 dividido por 0,9. Então, isso vai me dar uma resistência de... Desloco a vírgula para a direita aqui, fica 9. Desloco a vírgula para a direita aqui, fica 90. Então, 10 ohms. Vamos voltar lá e vamos colocar mais um gerador para ver o que acontece. Vamos colocar 2 pilhas. Então, o que acontece quando a gente coloca 2 pilhas? A gente vê que a tensão, ela dobra. Certo? E quando a tensão dobra, o que acontece aqui com a corrente? Ela também, deveria ter dobrado. E a pilha não está ligada direito. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu arrumar aqui que eu fiz errado. Só um minutinho. Agora sim. Então, dobrei a tensão, 18 volts. Dobrei a corrente, 1,8 volts. Calculando a resistência, nós vamos ter também 10 ohms. Então, o que é que eu tenho nesse caso? Eu tenho o famoso resistor ôhmico, ou seja, o resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Percebe aqui que eu tinha 1,5 volt, agora eu tenho 3, e a corrente ela dobrou, né? A corrente ficou maior porque a tensão aumentou. Então, esses resistores que têm essa característica, né?
Quando você aumenta a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção, eles são chamados de resistores ômicos e eles vão obedecer o que ficou conhecido na literatura como a primeira lei de Ohm. Então percebe, eu não vou mexer na resistência e eu vou alterar a tensão. Aumenta a corrente, diminui a tensão, diminui a corrente. Aqui a gente bom, então que lei ele obedece? Primeira lei de Ohm. Por que ele é chamado de Ohm? Porque a sua resistência, mantendo-se sua temperatura constante, a sua resistência também é constante. O resistor ôhmico tem resistência constante. É o que nós vimos numa questão que eu passei para vocês nos TDs, né? Você tem aqui a tensão dobrando e a corrente dobrando. A tensão quadruplicando e a corrente quadruplicando, certo? A tensão daqui para cá dobrando e a corrente dobrando. Então, elas aumentam na mesma proporção. Se um dobra, o outro dobra, certo? Aqui aumenta 2 vezes, aqui aumenta 2 vezes. Aqui aumenta 4 vezes, aqui aumenta 4 vezes. Então, a resistência aqui, no caso, vai dar 4,36, né? Então, você pegar qualquer valor desse aqui, ó, esses dois, qualquer valor que você pegar vai dar 4,36. Já aqui, não. Aqui você não vai ter essa regrinha, né? Vai dar valores diferentes. Quando você divide a tensão pela corrente, vai encontrar valores diferentes. Eu botei para vocês uma questão com esse gráfico lá, e a gente percebe aqui, ó, tensão, corrente, né? Qual o comportamento da corrente em relação à tensão? Veja, eu tenho uma tensão de 1 volt aqui, uma corrente de 0,1 aqui. Nós vamos dobrar a tensão a 2 volts, nós vamos ver que a corrente também dobra. Triplicamos a tensão para 3 volts, e a corrente também triplica. Então, se a gente for pensar, aqui a gente vai ter esses triângulozinhos aqui, né? Cada triângulozinho desse aqui, se a gente fizer a razão tensão corrente, né? Ou seja, a tangente desse ângulozinho aqui de baixo, que é o coeficiente angular dessa reta, que é igual ao coeficiente angular, né, que a gente chama de A, lá na função AX mais B igual a 0, isso é matemática, né? Isso é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. A gente vai ver que ela tem inclinação constante, né? O ângulo é o mesmo aqui, ó. Então, se ela tem inclinação constante, a tangente é constante aqui. E essa tangente, na verdade, que é tensão dividido pela corrente, é a resistência, que nós definimos como resistência. Então, aqui nós temos um gráfico de um resistor ôhmico. Veja que ele começa no zerinho, ele nunca vai começar assim, ó. Tá bom? Ele nunca vai ser assim para baixo. Ele vai ser sempre nesse formato aqui, tensão aqui, corrente aqui, e sempre começando no zero. E aí, qual é a função que caracteriza esse tipo de gráfico aqui, ó? Essa daqui, ó. Visto que ele começa no zero, a gente não tem esse termo aqui na função. Então, é do tipo função afim, né? Então, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Isso aqui que vocês têm é a primeira lei de Ohm. Esse gráfico aqui é o mesmo, era só para a gente fazer as contas, mas a gente já percebeu, né? Se você divide isso por isso, vai dar 10. Isso por isso, dá 10. Esse por esse, dá 10. E esse por esse, dá 10, né? Então, aqui nós temos o gráfico de um resistor ôhmico. R1, R2, R3, R4 são iguais. Resistência 1 igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4. Portanto, resistência é constante. Portanto, aqui é um resistor ôhmico. E ele obedece à primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, tensão e corrente são diretamente proporcionais. Beleza? Ok, eu botei uma questão que tem esse gráficozinho, né? Aqui eu tenho a tensão em função da corrente e eu tenho a tensão em função da corrente. E esse gráficozinho aqui, ele começa no zerinho aqui, né? Todos têm que começar no zerinho, porque sem tensão não tem corrente, né? E veja que ele tem inclinação constante, é uma reta inclinada em relação aos eixos. Isso é uma função de primeiro grau, do tipo AX mais B, igual a 0. Portanto, aqui é o gráfico de um resistor ôhmico. Já nesse aqui, não. Você tem que a reta, ela denota variações, né? Você não tem uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, esse aqui é um resistor que a gente chama de não ôhmico. Não ôhmico. Para ele vale essa definição de resistência.
porém não vale essa definição de primeira lei de Ohm, tá bom? Então essa definição aqui só vale para esse. E vamos seguindo. Esse aqui é o exemplo de um resistor que a gente usa no chuveiro elétrico, né? É uma molazinha porque precisa de um comprimento razoável para que a resistência seja satisfatória, né? Então eles dão as voltas para diminuir o tamanho dele, para o chuveiro não ficar muito grande, né? Então aqui, esse aqui não é uma resistência, tá, gente? Esse aqui é um resistor. Se você for no mercado, o cara vai dizer, você quer a resistência do chuveiro? Não. Resistência é uma propriedade que esse bicho aqui possui. Na verdade, o nome dele é resistor elétrico, tá bom? Resistência do chuveiro não vai dar defeito. O que dá defeito é o resistor. Aqui a gente tem outro equipamento que faz essa função, que é o ferro elétrico, né, de transformar energia elétrica em calor. E aqui a gente tem o último ponto da aula, né? O que vocês estão percebendo aí? Nós temos uma força sendo aplicada sobre um corpo e essa força está causando um deslocamento desse corpo. Força atuando sobre um corpo, provocando deslocamentos desse corpo, isso é típico do trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento. O que seria trabalho? É a energia que é transferida, que é transformada no processo aqui, né? Vocês percebem que ele está em repouso, velocidade inicial zero, portanto a energia cinética dele que está associada ao movimento, né? Energia associada ao movimento, que é a energia cinética, é nula. Mas aí devido à ação de uma força, ele sofre uma aceleração e a sua velocidade ela começa a aumentar até uma velocidade v qualquer. Então a energia cinética nesse caso aqui ela é diferente de zero. Energia cinética, só para lembrar, você calcula como sendo a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então a energia cinética dele é diferente de zero. Logo, a gente pode dizer que o trabalho, nesse caso aqui, teorema da energia cinética, né, é igual à variação da energia cinética. Ou seja, variou a energia cinética, variou. Então tem a realização de um trabalho. Então o trabalho é força vezes deslocamento também. Então e aí, como é que a gente calcularia a potência? Muito simples. Esse trabalho aqui que ele está fazendo de deslocar esse corpo, eu nem vou entrar na questão do ângulo aqui e tal, da força, mas esse trabalho aqui, ele é realizado em um intervalo de tempo qualquer, ΔT. Então, o que seria a potência? A gente costuma chamar de rapidez com que um trabalho é realizado. Você aplica uma força, essa força desloca o corpo, o tempo gasto nesse deslocamento, dividindo o trabalho, você vai ter a potência. Tá bom? Mesma coisa, mesma situação tem aqui. Uma força sendo aplicada. Essa força causa um deslocamento. E se a gente tem força e tem deslocamento, a gente tem trabalho. Força vezes, ou seja, tem transferência de energia, transformação de energia. A potência, de novo, nesse caso aqui trabalha a variação da energia cinética, aqui a energia potencial, no caso, né? É peso, trabalho da força peso. Então a potência seria trabalho dividido pelo tempo. De forma bem simples. Mas no contexto elétrico, como é que ficam as coisas? Bom, do mesmo jeito, né? Você tem aqui um ponto A, nele nós colocamos uma carga positiva, essa carga também é positiva, e sobre esse objeto que foi colocado no ponto A, a gente tem uma força. E perceba que ele está sendo deslocado entre dois pontos do campo elétrico. Primeira questão, a gente tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos, porque se não fosse assim não tinha deslocamento, e a gente tem deslocamento. Então, tendo essas duas coisas, a gente vai ter trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. No caso do trabalho da força elétrica, né, porque aqui a gente tem a força elétrica, se a gente pegar essa equação aqui, mais a equação da definição de campo elétrico uniforme, que é isso aqui, a gente vai ter que o trabalho é dado por isso aqui. Ó. Então, quando eu pego a equação da potência, da definição do que é potência, e junto isso aqui com isso, quem quiser depois experimenta, mais isso, ó, vocês fazerem a demonstração, está na página 34, você vai ter essa equação aqui, ó, lá na página 34, potência, que é potência, aqui é a tensão e aqui é a corrente. Então, potência é tensão vezes corrente. Potência é dada em watts no sistema internacional, então é com isso que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Mais duas equações que estão lá também na página 34. E vamos para cá. Isso aqui
é só para deixar vocês curiosos, né, para o tema da próxima aula, né? Quem vai consumir mais energia? Essa lâmpada de 100 watts, que a potência é maior, ou essa de 40 watts? Deixa isso para a próxima aula, que é só para deixar vocês curiosos. Então aqui eu tenho a geladeira, potência 110 watts. Tudo isso nós vamos usar na próxima aula. Isso aqui é só para a gente instigar vocês. Ora, aqui eu tenho o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs de carga elétrica. Então isso seria, esse é o meu fio. Aqui é a seção reta do fio, ou seja, uma areazinha do fio por onde as cargas estão passando e a gente está acompanhando esse deslocamento. Então aqui a gente tem 12 coulombs de carga passando nesse fio de acordo com a questão, é isso aqui. E essas cargas, elas estão gastando aí para passar nesse fio 1 minuto, né? Porque diz que é a cada minuto. Então, 1 minuto, que é um N. 1 minuto, você sabe que são 60 segundos, né? Então, a gente pode calcular a corrente elétrica nesse fio. Se tem carga em movimento, tem corrente elétrica. Vamos calcular a corrente elétrica nesse fio usando essa definição aqui, né? Corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Corrente elétrica, nesse caso, é 12 dividido por 60. Corrente elétrica é 0,2. Aí aqui você tem que é coulomb e aqui você tem que é segundo. Isso, coulomb por segundo, a gente chama de ampere. Então, essa é a corrente elétrica nesse fio. Numa das questões que eu pedi para vocês na primeira lista, tinha lá uns gráficozinhos, né? E aí vocês iam calcular a carga elétrica baseado no gráfico, né? Então, como é que a gente faz o cálculo da carga elétrica? Quando a gente tem o gráfico da corrente em função do tempo. Por que que eu marquei aqui os 2 segundos aqui, ó? Porque ele disse que é nos 2 primeiros segundos. Então, já marquei aqui. Então, aqui você tem corrente e aqui você tem tempo. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma figurinha bem conhecida de vocês, né? Marcando aqui. Então, a área dessa figurinha aqui vai ser interessante eu saber como é que calcula, porque ela vai ser muito útil para mim. Então, vamos lá. Base vezes altura vai ser a área dessa figurinha. Vamos lá pensar aqui. Quem é a base? 2. Quem é a altura? 4, né? Então, vamos pensar aqui. A área da figurinha é 8. Aí eu vou deixar sem unidade porque a área é dada em metro e aqui eu não tenho metro quadrado e aqui eu não tenho essas unidades. Agora vamos pensar aqui, ó. Corrente aqui, 4 amperes. Tempo aqui, 2 segundos. Então vamos calcular a carga com esses dados aqui, ó. Então o que é que eu tenho? Corrente, carga dividido pelo tempo. Vamos substituir corrente. Corrente é 4. Carga não tenho. Tempo 2 segundos. Meio pelos extremos. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4 vezes 2. Isso vai me dar 8. 8 coulombs. Então o que eu percebi? Que a área do gráfico é numericamente igual à carga. Então quando eu tenho o gráfico da corrente versus ou em função do tempo, eu tenho que a área da figura que esse gráfico vai formar com o eixo dos tempos é igual à carga. Então vocês teriam que ter feito isso nessas questões lá do TD. Uma outra questão que eu coloquei já, tipo das que eu coloquei lá na lista lá, e uma das listas foi parecido com isso aqui, né? A gente tem um fio condutor, né? Vou pegar logo aqui um resistor. Tem um resistor, a resistência dele é de 5 ohms. Esse resistor está sendo submetido a uma tensão de potencial maior, potencial menor. Opa, saiu, aqui é menos. Deixa eu apagar logo. Dá um trabalho que é só com o mouse aqui, é horrível. Tem outro artifício. Aqui é menos, potencial menor, potencial maior. Então a gente tem diferença de potencial, então a gente tem corrente. Não pode, não se separam, né? Se você tem diferença de potencial, você tem corrente. E qual é essa diferença de potencial aqui, ó? 40 volts. O que é que nós vamos calcular nesse caso? De acordo com a questão, é essa corrente, né? Determine o valor da corrente. Essa é a resistência, essa é a tensão. Então vamos para cá, resistência, tensão dividido pela corrente.
a gente já pode substituir logo. 5, isso é igual a 40 dividido por corrente. E fazendo aqui o meio pelos extremos, a gente vai ter que corrente é igual a 40 dividido por 8. Aliás, por 5, né? Multiplicou aqui, depois passou dividindo. Então, essa corrente vai me dar 8 amperes. Beleza? Seguindo para a próxima. A próxima a gente tem um resistor. É uma lâmpada, é um resistor. Né? Vou desenhar aqui. Ele tem aqui tem uma diferença de potencial aqui de 120 volts. Então, está aqui a tensão, 120 volts. Ele tem uma potência de 60 watts. E aqui é o seguinte, temos uma corrente circulando aqui, passando por ele, estabelecida nele. E aí, o que é que nós vamos calcular? Duas coisas. Qual é a corrente elétrica? Eu já botei aqui. Eu não sei quanto vale essa corrente e qual é a resistência. Então, primeiro, vamos calcular a corrente usando a potência e a tensão. Então, vamos lá. Potência 60, tensão 120, corrente eu não sei. Então, quem é a corrente? É 60 dividido por 120. Então, qual vai ser a corrente? 0,5 amperes. Beleza? Vamos para a letra B. Qual é a resistência desse condutor? Então, basta dividir a tensão pela corrente. Qual é a tensão? Vou deixar o sinalzinho de igual aqui para ganhar tempo. A tensão aqui é 120 volts, né? E a corrente eu calculei aqui que foi 0,5. Então, se a gente deslocar a vírgula, uma casa decimal para frente aqui é 5, aqui é 1.200, e isso dividindo um pelo outro dá 240 ohms. Tá bom? Questão número 5. Eu vou mandar essas questões para vocês todas, assim que eu terminar as aulas com todo mundo, viu? E aí eu mando a resolução também, para vocês treinarem. Eu tenho um resistor de novo. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Aliás, nada tá ficando bonito aqui, mas vamos lá. Eu tenho o resistor, esse símbolozinho, né? Esse resistor nós vamos aplicar uma tensão a ele, porque senão não vai funcionar, não tem corrente. Então vamos lá, diferença de potencial maior, potencial menor. Essa tensão diz aqui, ó, que é de 8 volts. Que é a diferença de potencial, a DDP, né? Que é a tensão. Essa tensão originou aqui uma corrente de 0,4 amperes. E aí o que acontece? Nós queremos duas coisas aqui, ó. Queremos saber qual é a potência dissipada e queremos saber, aliás, nós queremos saber qual é a potência dissipada em duas situações. Primeira situação, essa daqui, com essa tensão e essa corrente. Segunda situação, com essa corrente aqui, cuja tensão a gente não sabe qual é. Então, vamos fazer por partes. Vamos lá. No primeiro caso, a gente tem que a potência vai ser dada em função da tensão e da corrente. Então, vamos lá. A potência vai ser dada por 8, que é a tensão, que está aqui em cima, e a corrente, que é 0,4, que está aqui embaixo. Bom, quando a gente multiplica sem a vírgula, isso dá 32. E se a gente multiplica e coloca a vírgula, 32 vira 3,2. Então, essa é a potência do resistor. Letra A. Agora ele pede aqui, ó, qual é a potência dissipada quando a corrente for 2 amperes. Você não pode pegar essa corrente aqui, ó, e calcular a potência usando essa tensão aqui. Por quê? Porque essa tensão aqui só consegue gerar essa corrente aqui, ó. Então, se eu tenho uma corrente de 2 amperes, é porque essa tensão, se a corrente aumentou de 0,4 para 2 amperes, é porque a tensão também aumentou. Percebe que daqui para cá a tensão aumentou 5 vezes, né? Se o resistor é ômico, a corrente aumentou 5 vezes, perdão, daqui para cá. Se o resistor é ômico, essa tensão deve ter aumentado 5 vezes. Mas vamos calcular para a gente ver, né? Então, o que é que eu já sei? Eu sei que esse resistor, ele
sendo ômico, ele tem resistência constante. Aqui a questão não diz, mas eu vou supor que seja. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas informações aqui, ó, e calcular a resistência. Então, vamos calcular a resistência dele. Ó. Aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter R, e aqui eu vou ter 0,4. Quando eu faço essa conta aqui, fica 8 dividido por 0,4, isso vai me dar 8 dividido por 0,4, isso vai me dar uma resistência de 8 dividido por 0,4, a vírgula para cá fica 4, fica 80, então 20, né? Então a resistência dele é 20 ohms. Ok, então com essa resistência aqui, eu posso calcular a tensão dele, que é capaz de gerar essa corrente aqui, ó. Então vamos calcular essa tensão. Vamos de novo por aqui agora. Agora tem um outro jeito da gente calcular essa potência aqui, ó, a partir desses dois dados, esse e esse, mas não vou fazer agora não com você, não. Então fica 20 vezes 2, certo? Então 20 vezes 2, 40 volts. Qual é a potência, qual é a tensão dele que gera essa corrente? 40 volts. Veja que daqui para cá, ó, é 5 vezes maior, né? Assim como a corrente é 5 vezes maior. Então, agora eu posso calcular a potência. A potência desse resistor vai ser quem? Tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. E quem é a tensão nesse caso agora? 40. E quem é a corrente nesse caso agora? 2 amperes. Então, isso aqui vai dar uma potência de 80 watts, beleza? Então, nós ficamos por aqui, tá? Segunda-feira, eu vou enviar a lista para vocês, quinta, e nessa lista eu vou colocar as questões de potência, questões de corrente elétrica, de resistência elétrica, para vocês não esquecerem. E vou mandar para vocês à tarde ou amanhã de manhã, que eu estou de folga amanhã de manhã, eu vou mandar para vocês as resoluções que eu fiz aqui com vocês, tá? Dessas questões, e vou mandar também algumas questões resolvidas com todas as equações que envolvem potência, certo? Para vocês treinarem. E quinta-feira eu posto as atividades, e na segunda-feira, no mesmo horário, vai ter aula de novo. Na terça-feira, no mesmo horário, vai ter aula de novo. Qual vai ser o objetivo da aula? Resolver exemplos e acompanhar vocês na resolução das questões. Então, eu vou fazer a frequência de vocês, porque eu vou registrar a presença de vocês no sistema pela aula de hoje. Viu? Quem perdeu a aula vai ficar com falta.